Se você tem alguma curiosidade sobre os profissionais que trabalharam na linha férrea, preste atenção nesta matéria que foi realizada na Refesa. Nós estamos diante da estação Professor João Felipe, que é um ícone da ferrovia no Ceará. A estação aqui foi inaugurada em 1880, essa estação de João Felipe, chamada Central. Somente em 1946 é que ela foi denominada Estação Professor João Felipe, em homenagem ao engenheiro cearense que foi ministro do governo do Marechal Floriano Peixoto. A ferrovia tinha uma grande quantidade de profissionais. Eles eram formados dentro da ferrovia, porque lá fora, nas escolas, precisa do engenheiro, não tinha engenheiro formado em ferrovia na universidade, a gente se formava aqui dentro. E tinha o pessoal de estação, que era importante. O agente, que era encarregado da estação, ele vendia bilhete, fazia a administração da estação, né, toda essa parte administrativa. E tinha os telegrafistas, que naquela época usavam o código Morse, o telégrafo Morse, para o meio de comunicação, que era o meio mais comum na ferrovia. Com o decorrer do tempo, ele foi erradicado, aí foram substituídos por uma tecnologia de telecomunicação mais moderna, como o telex, o fax, e hoje em dia nós usamos o rádio, né? O sistema de rádio VHF ou UHF. As locomotivas, as estações têm esse tipo de equipamento para se comunicar com o trem, qualquer problema de defeito e a operação mesmo ferroviária. Chegando pro trabalho, já escuta alguém dizendo que já era condução de trem. A ferrovia foi um desbravamento. A ferrovia ia sendo construída, ao mesmo tempo, ao lado dela, da ferrovia, a estação, crescia em torno da estação. O comércio, porque vinham as mercadorias de Fortaleza, principalmente, os comerciantes compravam, vinham de trem e faziam o comércio deles naquelas mercearias, naquelas lojas. E hotéis, por quê? Porque o trem também tinha um trem de passageiro, que era muito solicitado naquela época para viajar de trem de passageiro. Até 1988 existia o trem de passageiro. Saía de Fortaleza para o Crato, tinha um trem que nós ia até Recife, também foi erradicado, e tinha um trem de passageiro que ia de Fortaleza a Teresina, via até Crateús, depois ia Teresina. Era o trem mais solicitado para a viagem, né? Era uma passagem era barata, embora a velocidade fosse menor, mas era um trem, era seguro, um tipo de transporte seguro, mas era muito solicitado pelo passageiro, pelo cidadão, né? Muitas cidades, Xadá, Baturité, Xaramubim, etc., cresceram em torno da ferrovia, porque era um meio de transporte e meio digamos assim, de progresso, né? E o Ceará, como você sabe, na década de 30 até 50, era o segundo maior produtor do Brasil de algodão. E toda essa produção, ela era escoada pela ferrovia. Vinha para o Porto de Fortaleza, né, e transportava para outros estados. Os trens eram mistos, a gente chamava trem misto. Era um vagão para carregar a carga e um de passageiro, chamado misto. Aí, com o decorrer do tempo, foi aumentando a solicitação de carga, de passageiro, aí separou-se, né, o trem de carga do trem de passageiro. E tinha o trem só de carga e tinha o trem só de passageiro. O trem, ao chegar à estação, um exemplo, a estação de Xaramubim, que era a estação de grande movimento, de Quixadá, Senador Pompeu, assim por diante, Baturité, tinha um agente que, uma pessoa, um funcionário, um empregado, que ele dominava toda a operação ferroviária, né, e sabia licenciar o trem com a segurança para não haver acidentes no trecho, um trem bater com o outro, né. Ele tinha um regulamento que o trem só saía da estação quando o outro chegasse na outra estação ou quando chegasse nessa estação. Era um regulamento que até hoje é usado, é utilizado, né? Porque a gente só tinha uma linha aqui no Ceará e lógico que a mesma linha era os dois sentidos. Os trens tinha uma estação que fazia um cruzamento do trem, às vezes um trem de passageiro com um de carga, às vezes dois trens de passageiro e assim por diante. Então a gente era o responsável por essa operação.
Lógico que ele tinha os auxiliares, que eram os telegrafistas, os conferentes, os guarda-chaves. Era um pessoal também que ajudava essa operação da estação, né? Invisível, Arvo-Rai. A ferrovia no Brasil, na época do Getúlio Vargas, a República, né, que ele tomou conta, foi a ditadura. Aí, no segundo mandato dele, ele mandou para o Congresso um projeto de lei unificando todas as ferrovias brasileiras numa só, né? Isso em 52, no segundo mandato dele. E foi para o Congresso, no Congresso tem aquelas discussões, etc, etc, e demorou muito. Somente em 57, no governo de Juscelino Kubitschek, em março, dia 16 de março, foi que o Congresso aprovou a criação da estatal Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que é a abreviatura da Refesa, né? E no dia 30 de setembro de 1957, a Refesa assumiu todas as ferrovias brasileiras. Inicialmente foram 22 ferrovias, depois ela foi recebendo as outras, né? Porque tinha a ferrovia do Estado, tinha até particular, tinha. Mas a maioria era do governo federal. Então, dia 30 de setembro era o dia do ferroviário, porque a Refesa é quem dominava toda essa administração, a operação. Passado o tempo, com a privatização da Refesa, aí a Refesa foi entrar no sistema de extinção, até ser extinta totalmente, apagada. Pronto, aí então esse dia 30 de setembro, ele saiu da história como o dia do ferroviário. Aí passou a ser dia 30 de abril, né, de todos os anos, passou a ser o dia do ferroviário. Por quê? Porque no dia 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, do Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, era o Barão de Mauá. Ele era um empresário, um empreendedor, e ele tinha navios, tinha também ferrovia. Então, dia 30 de abril passou a ser oficialmente o dia do ferroviário, a partir da data da extinção da Refesa. A Refesa apagou-se. Então, hoje nós comemoramos, dia 30 de abril, dia de 159 anos de inauguração da primeira ferrovia no Brasil, né? O dia do ferroviário hoje, infelizmente, sempre foi bem comemorado. Tinha muita solenidade, muitas festas, a congregação de todos os ferroviários. Porque a família ferroviária é muito grande. Você, por exemplo, meu avô foi ferroviário, meu pai foi ferroviário. E assim a família é muito grande. Então esse ferroviário todo o Ceará, estendendo no Brasil todo, nós temos ainda no sangue aquela pujança, aquele amor à ferrovia. É tanto que por nós a ferrovia nunca tinha se acabado, não está na situação que está. Você vê hoje o Porto de Santos, falta de trem, os caminhões, sei quantos quilômetros de carga, e não pode ser escoado facilmente porque não tem ferrovia. Então, a ferrovia hoje está fazendo falta ao Brasil. Existem muitos projetos de construção de ferrovia a Transnordestina, está em construção muito lenta. A Norte-Sul está com mais de 20 anos, foi no tempo do governo do Sarney. Então, nós ferroviários devemos se orgulhar dessa profissão. É uma profissão muito forte e precisa de muito amor, de muita dedicação e determinação para se trabalhar na ferrovia, né? São os olhos, são as asas, cabelos de Arvo-Rai.